Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E a semana passada fechou com uma notícia que abalou investidores de uma famosa marca de redes de lojas nacional. A Americanas registrou uma queda de 77% nas ações depois de ser confirmado um rombo de 20 bilhões de reais na contabilidade da empresa. Estamos em contato com o mestre e doutor em economia Luiz Vivanco, que nos atende remotamente, conversando com a Jovem Pan Joinville nesta segunda-feira. Professor, bom dia, obrigado por estar com a Jovem Pan, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar contribuindo com vocês. A gente que agradece. Professor, o ano começou um pouquinho turbulento na Bolsa, a gente acompanhou que teve alguns momentos de baixa com o início do novo governo, enfim, e aí recentemente veio à tona esse caso das lojas americanas. Na avaliação do senhor e até a experiência que o senhor tem, enfim, uma empresa deste porte não deveria ter um pouco mais de controle na gestão, até por estar com capital aberto. Qual é a leitura que o senhor faz desse cenário no momento, hein? Não, realmente, a empresa poderia estar estruturada, né? Em realidade, o objetivo das empresas, principalmente que tem capital aberto, elas deveriam estar estruturadas do ponto de vista de governança, né? Uma vez que quanto mais segurança uma empresa como essa tem do ponto de vista de governança corporativa, maior a segurança dos acionistas em colocar os recursos dentro da empresa, ou seja, comprar as ações, né? Então, existe inclusive um nível de governança para as empresas, né? Que avalia esse grau de estruturação interna da empresa que pode contribuir para a segurança dos acionistas. E esse tipo de rombo que acontece, esse tipo de possibilidade de fraude, existem até leis muito, muito rígidas que foram oriundas da chamada Sarbanes-Oxley, que criminalizam, né, qualquer tipo de fraude que envolve contador de empresa, gestão. Então, realmente é algo bastante sério que pode se repercutir, e já se repercutiu para todo o varejo, né, e é uma preocupação bastante grande no mercado variável. Professor, falando sobre segurança neste caso principalmente, né? Quais devem ser as consequências disso nos controles de auditorias contábeis dessas empresas? Acendeu um sinal de alerta? Em realidade, isso é uma prática que já é combatida, né, através de uma auditoria independente, né, que uma vez que a empresa fecha o seu exercício fiscal, né, no final do ano existe uma auditoria que revê, né, por amostragem, né, as demonstrações financeiras da empresa, né. No entanto, internamente, eu acho que as empresas deveriam fortalecer ainda mais esse processo de controle e gestão de riscos, e também essa questão da auditoria interna, que muitas vezes não acompanha o trabalho de uma auditoria independente externa, que é contratada ao final do exercício. Então, realmente, é um sinal amarelo, do ponto de vista que os controles internos devem ser, né, um pouco mais intensificados. Professor, para o investidor, qual é a orientação do senhor mediante este fato, mediante a esta realidade atualmente? Qual é a grande lição que fica para o investidor vendo todo esse cenário no início de 2023, hein? A ideia é que cada vez mais os investidores devem se procurar, inclusive, conhecer um pouquinho mais da contabilidade empresarial, né? Eu acho que, de fato, depois do fim do finalzinho da pandemia, acho que é importante os investidores buscarem o conhecimento do ponto de vista contábil, entender a leitura, né, de uma demonstração financeira da empresa, uma vez que isso é uma sinalização dos fundamentos na contabilidade, se estão robustos da empresa ou não. Não se dá mais para investir por sentimento, a ideia é investir com um fundamento contábil que justifique o posicionamento de recursos nessas empresas. Ou seja, não só atuar com a sensibilidade, né, e também olhando o cenário, mas também tendo fundamentos de contabilidade que amparem essa percepção de que pode haver um risco na gestão. Professor, entrando um pouquinho agora na área política, como é que o senhor avalia esses primeiros movimentos do governo na economia, né? Eu sei que ainda é cedo, né? Mas alguns desses sinais que possam direcionar como será esse ano, até para programar investimentos? Eu acho que fica essas movimentações iniciais desses primeiros 15 dias, né? São movimentações muito preliminares para tomar alguma decisão como investidor, né? Mas a gente vê uma movimentação, uma certa, vamos dizer assim, uma certa movimentação na área de previdência. Do ponto de vista governamental, eu acredito ser muito cedo ainda para mexer com qualquer tipo de previdência, né? Ou também alguma reforma tributária nesse primeiro momento, uma vez que nós estamos em momento de transição de um governo anterior para esse,
Então a ideia, primeiramente, seria consolidar, né, a credibilidade, né, para depois, a partir do terceiro trimestre, aí sim, propor uma reforma tributária do ponto de vista federal, né, uma vez que as duas reformas iniciais de tributária federal e estadual, eu acredito não ser concebível nesse primeiro momento, né? O ideal é que isso aconteça gradativamente, ou seja, primeiro a federal, depois a estadual. E o tema de previdência é um tema que algumas colocações têm sendo colocadas no mercado, né, são bem sensíveis, uma vez que movimentam aí uma série de recursos de muitos trabalhadores brasileiros, né? Então, na realidade, isso é um ponto ainda, na minha opinião, um pouco, né, que precisa ser trabalhado no longo prazo, e não num primeiro momento de transição do governo. No entanto, a ideia é que buscar esse equilíbrio inflacionário, a gente está vendo projeções até 2025 de inflações, né, pelo menos 22, 23, 24 até 5% e depois caindo, né? Então a ideia é buscar esse equilíbrio inflacionário, ou seja, tentar combater essa questão do crescimento econômico, que também está na casa aí nem menor do que 1% para esses 2 anos que vem. Então é buscar uma política fiscal expansionista, mas porém com uma responsabilidade fiscal adequada, né? Porque o grande problema brasileiro é o risco fiscal, ou seja, o governo gastar mais do que arrecadar, né? Professor, para finalizar, então para o empresário brasileiro neste momento, o que resta é cautela? Qual é a orientação do senhor? Nesse primeiro momento é buscar se for buscar investimentos no mercado variável, ainda é muito complexo a questão da rentabilidade, porque nós estamos num cenário de alta de juros, né? Quando eu tenho alta de juros, a tendência é que, né, o preço das ações tende a cair, né? Reduzir, a rentabilidade diminui. Então a ideia, pelo menos preliminar, até uma confiança seja gerada, é buscar investimentos que estejam indexados, ou seja, atrelados à inflação. Ou seja, à medida que a inflação aumente, você não vai ter perdas reais, ou seja, o rendimento do investidor acompanha, né, os índices de inflação, e não um pré-fixado, uma vez que a inflação corrói a rentabilidade do título pré-fixado. Então, a busca de títulos indexados à inflação, talvez algum posicionamento na carteira de investimentos em dólar, né, uma vez que quando o real cai, o dólar sobe, né? Então, na realidade, você tem aí um equilíbrio da sua carteira para que não haja perdas. Todas as perdas ocorram somente nos reais, ou seja, se diversifica o seu portfólio de investimentos. Professor, mestre e doutor em economia, Luiz Vivanco, muito obrigado por atender a nossa equipe da Jovem Pan, desejar muito sucesso, um grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, um forte abraço.